no canal 2.1 da sua televisão e nos 1160 AM no seu rádio e também nas redes sociais. E começando o programa de hoje com os destaques da repórter Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre a reabertura das academias em todo o Espírito Santo. Tem entrevista ao vivo com a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro. Teve também entrevista coletiva com o secretário de Estado da Saúde, Onésio Fernandes. E logo mais a gente traz todos os destaques, viu, Lucas? É isso, Verônica. E o governador do estado, Renato Casagrande, e a primeira-dama, Virgínia Casagrande, testaram positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pelo próprio governador nas redes sociais e através de nota oficial. Casagrande é o 6º governador do país infectado pelo novo coronavírus. Segundo a nota divulgada pelo governo do Espírito Santo, Renato Casagrande começou a sentir sintomas leves na última sexta-feira, dia 22. Ele está em isolamento aqui na residência oficial da Praia da Costa e seguindo todas as recomendações médicas. A primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, também apresentou sintomas da Covid-19. Na semana passada, ela foi hospitalizada para o tratamento de um pequeno acidente vascular cerebral. Apesar do isolamento domiciliar de 14 dias, o governador anunciou que vai manter a rotina de trabalho por videoconferência e, principalmente, acompanhar todas as ações de prevenção e combate à pandemia. O Espírito Santo soma hoje mais de 10 mil casos da doença, com mais de 440 mortes. Casagrande é o 6º governador a ser infectado pelo novo coronavírus. Antes dele, os governadores de Alagoas, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Roraima também testaram positivo. O Espírito Santo recebeu 60 novos respiradores para o tratamento da Covid-19. Os aparelhos chegaram da Itália ontem à noite e com os novos equipamentos, o governo do estado espera ampliar o número de leitos de UTI para atendimento aos casos mais graves da doença. Hoje, o estado dispõe de 480 leitos de UTI e desse total, mais de 390 estão ocupados. E a partir de hoje, as academias de ginástica estão liberadas para funcionar aqui no estado, desde que sejam cumpridas normas de higienização e distanciamento de pessoal. A medida agradou os pequenos estúdios, mas as unidades de médio e grande porte reclamam que as normas inviabilizam o funcionamento delas. Confira na reportagem de Camila Soares. As normas para funcionamento das academias variam de acordo com a classificação de risco para a Covid-19 de cada município. As regiões com risco alto e moderado devem atender no máximo 5 pessoas por espaço. No geral, todos os municípios e academias devem seguir o protocolo de higienização dos locais e equipamentos e também o uso da máscara. Tínhamos uma expectativa de reabertura, né? Não sabíamos ainda uma data, mas sim que isso não demoraria muito tempo. Então já estávamos trabalhando assim, em cima de uma cartilha que foi disponibilizada pela CAD, pela Associação das Academias, sim, com todo o protocolo de higienização, de atendimento, né? Todos esses que a gente já sabe, de higiene pessoal e também não só, também dos espaços e dos equipamentos, tá bom? Então a gente já estava trabalhando em cima dessa cartilha, né, para adaptar o nosso modelo de negócio assim a nossa necessidade de atendimento hoje. Foi publicado no decreto oficial uma informação mais restritiva, né? Então os espaços que estavam adaptados e preparados para receber essas pessoas, né, na data do dia 25, que é a segunda-feira, que é o dia de hoje, isso teve que ser prorrogado. Poucas academias estão funcionando, né? A maioria delas vai fazer como nós vamos fazer também. Nós estamos nos preparando para a reabertura na próxima segunda-feira. Então essa semana que antecede a reabertura é uma semana de treinamento da nossa equipe, né, de readaptação para as informações que estão no decreto oficial e também a informação, não só para o público, mas também para os nossos clientes, né, dizendo como vai ser o nosso funcionamento, que medidas nós estamos tomando. As aulas de pilates, de treinamento funcional, isso a gente ainda optou em não recomeçar. Nós estamos esperando o achatamento maior dessa curva para que possamos, a partir daí, traçar estratégias que passam maior segurança para os nossos usuários. O último decreto do governo estabeleceu que o acesso de alunos determinado por hora seria para academias de até acima de 75 metros quadrados, seria apenas 5 alunos por hora. Realmente, isso inviabiliza
o funcionamento de toda uma estrutura predial, profissional, né, para estar atendendo essa demanda tão pequena. O que seria ideal para vocês? A Associação de Academias, né, a CAGES, ela veio conversando durante a semana, né, algum tempo, mais de uma semana já com o governo, e foi estabelecido algumas regras, né? E seria importante voltarmos a conversar, né? E pontuar o que deveria ser o ideal, novamente, para o mais importante, que todos com segurança pudessem voltar às atividades físicas. E essa reabertura das academias é o assunto de hoje da nossa entrevista ao vivo no Giro TVE, e por isso eu volto à redação da TVE para chamar a repórter Verônica Salazar. Verônica. Isso, Lucas, e todas essas questões envolvendo a reabertura, né, das academias aqui no Espírito Santo, a gente vai tirar as dúvidas agora com a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, a Lenise Loureiro, que está conosco ao vivo aqui no Giro TVE. Boa noite, secretária. Boa noite, Verônica. Boa noite a todos. Bom, secretária, como é que essas medidas, né? Como se chegou-se a essas medidas, né? Como elas foram elaboradas, né? E qual é a expectativa a partir de agora? Há mais de 10 dias, nós conversamos com empresários, proprietários de academias e também profissionais da educação física, construindo protocolos para a reabertura das academias. Esse estudo, né, que foi ao encontro das regras da Organização Mundial de Saúde, ele teve toda essa construção muito compartilhada e hoje ela foi possível para municípios de baixo risco. Então, lá naqueles municípios que não são estes da Grande Vitória, nós temos a possibilidade de funcionamento integral dos espaços das academias, né? Mesmo se pequeno, médio ou grande porte. Nesse sentido, também decidimos, o governo, diante dos dias que se passaram e da gravidade do quadro que vem acontecendo, né, do índice de contaminados pelo novo coronavírus, restringir um pouco mais esse protocolo na região da Grande Vitória, e em especial os municípios de alto e moderado risco. A senhora, em relação a essa diferença das academias menores e das maiores em relação ao tipo de tamanho da academia, houve uma reclamação de donos de academias de médio e grande porte. O porquê toda essa limitação, regulação, e isso permitindo que os estúdios menores sejam mais favorecidos, entre aspas, nesse primeiro momento? Como lá atrás, no comércio, nós tivemos um momento de abertura com agendamento, esse é o momento que se impõe, ainda que há dias atrás nós tivéssemos uma outra realidade, né? Uma possibilidade, quem sabe, de abrir todos da mesma forma. Mas com o aumento da incidência dos casos, a interatividade da população, que ainda não está ideal, isso fez com que os números que são apresentados hoje nessas áreas, eles não indicassem pela possibilidade da abertura conforme a gente concebeu, né? Esse grupo que discutiu muito, ele concebeu uma possibilidade proporcional, por exemplo, atividades aeróbicas, né, no protocolo de 1 para 12 metros de área. Então, todos esses conceitos concebidos, eles estão hoje possíveis para municípios de baixo risco. Para que a gente não deixasse também de pensar em alguma coisa, ainda que de forma bem mais restrita, nós criamos essa regra que foi realmente ao encontro de espaços menores, para que não houvesse aglomeração de pessoas, mesmo que com toda essa matemática pensada, nas regiões de moderado e alto risco não estavam indicadas. Então, por isso, essa nossa situação de restrição aqui nas regiões de municípios de moderado e alto risco. Agora, secretária, a senhora faz parte, né, da sala de situação de emergência em saúde e a senhora falou que para tomar essa decisão foram ouvidos aí vários especialistas, né? Por exemplo, quem frequenta a academia sabe que é difícil limpar, né, o aparelho porque tem séries aí, 5, 6 séries para o mesmo aluno. Levou-se em consideração esse revezamento também, mesmo a academia sendo grande, por exemplo, podendo atender aí até 80 alunos por hora, como algumas academias têm alegado, né? Essa dificuldade da limpeza dos aparelhos, porque a gente está trabalhando com fluidos, né, corporais, não é isso, secretária?
Exatamente. Esse protocolo, ele prevê toda uma possibilidade de intervalo entre os horários agendados para que haja limpeza do ambiente. E mesmo na hora da atividade, esses aparelhos devem ser tido esse cuidado, né? Quando você sai de um aparelho, você leva a sua toalha, faz asepsia. Então, o tempo inteiro é indicado um cuidado para que não haja compartilhamento e manuseio, né, de equipamentos pelas mesmas pessoas. Então, tudo isso foi pensado, inclusive, para que não houvesse interatividade entre os grupos que fazem um horário e o grupo que virá em horário subsequente. No protocolo, tudo é previsto. E as academias de maior porte também são academias que já vinham apresentando alguns cuidados na direção do protocolo que nós construímos. É uma mudança de comportamento que a gente vê necessário para sempre. Daqui adiante, eu acho que nós teremos um bom tempo de convivência com essas preocupações de contaminação. Então, é uma postura a ser adotada por todos, inclusive pelos usuários, na vigilância desse novo procedimento. Secretária, em relação a esse primeiro dia, esse primeiro contato com essa reabertura das academias, como que o governo avalia esse primeiro dia e alguns ajustes podem vir a ser feitos nos próximos dias e próximas semanas, caso algo não saia como esperado nessa decisão? Lucas, na região da Grande Vitória e nesses municípios, né, que tem essa restrição, nós percebemos que a medida foi ao encontro dos estabelecimentos menores, possibilitando essa reabertura. Então, no dia a dia da semana, nós vamos observar se esse cenário que nós estamos presenciando já, ele vai se confirmando ou ele vai melhorando. Esperamos, né, que essa curva de incidência do coronavírus, ela deu uma estabilizada, mas não é o que se aponta neste momento. Então, tudo pode ser dialogado e a gente continuar nessa construção com o segmento das academias e dos profissionais de educação física. O diálogo é uma permanente de nosso governo, assim como no comércio. Nós tivemos um primeiro momento de abertura para atendimentos individuais e depois passou-se para alternância em dias ímpares e pares do calendário, né, dividindo assim os segmentos. Nós podemos avançar desde que as condições nos oportunizem, né? Vamos observar aí a ocupação dos leitos nos hospitais, vamos observar toda essa semana aí e voltar a dialogar, o diálogo está aberto. Por que não é possível, né, fazer uma comparação entre a proporção de pessoas dentro de um supermercado e dentro de uma academia? O supermercado é tido como serviço essencial no sentido da alimentação, é o primeiro elemento aí de necessidade das pessoas. Então, as academias, elas são promotoras de saúde, a gente tem a certeza disso, queremos que todos pratiquem atividades físicas, a gente sabe da importância da atividade física, mas ele é um espaço que promove realmente compartilhamento de aparelhos, em especial quando realizadas atividades aeróbicas, que também restringimos nessa portaria da Secretaria de Saúde, essa respiração, ela umedece demais a máscara, e a máscara, então, possui, então, a condição de molhar os ambientes e contaminá-los. Então, essa questão da atividade aeróbica também foi vedada nas academias por hora, inclusive também espaços externos. A atividade aeróbica, ela é promotora de um contágio maior, então, nesse sentido, é um primeiro passo que vamos para dar a mão aí a essa promoção de saúde feita pela atividade física. Secretária, mudando um pouco de assunto em relação às academias, hoje pela manhã o governador Renato Casagrande anunciou que ele e a primeira-dama, Virgínia Casagrande, estão com a Covid-19. Como isso foi recebido dentro do governo? É uma tristeza perceber que tantas pessoas, né, estão contaminadas com o Covid, o coronavírus. Então, nós lamentamos esse episódio e sabemos o quanto isso entristece toda a população, sabendo que está próximo de nós e que temos que tomar todas as medidas de prevenção a esse contágio. Bom, secretária, como é que ficam os trabalhos da sala de situação nos próximos dias, né, com essa situação do governador? Já fazíamos a sala de situação de forma remota, isto é, por videoconferência, tomando todos os cuidados de distanciamento, eles são necessários. Quanto mais
videoconferências que nós fizemos, mas nós estamos praticando o que é certo, né, que é o distanciamento social, e vamos continuar com a sala de situação monitorando todo o dia a dia da saúde, da ocupação dos leitos dos hospitais, de toda a questão envolvendo aí atividades econômicas. Hoje mesmo a gente também lidou com shoppings que ainda não reabriram, né? Então tem muitos assuntos que são trazidos e apreciados por todos neste momento na sala de situação. Agora, secretária, para a gente finalizar, né? O Espírito Santo ainda não chegou no pico da pandemia, né? Como é que a sala de situação está avaliando esse ponto? Com preocupação, é um momento de bastante atenção, alerta, inclusive de ansiedade, né? Porque sabemos que as medidas que estamos tomando precisam ser também entendidas por todos no sentido da pouca interatividade. As pessoas não podem sair desnecessariamente, fazer lazer de forma aglomerada, fazer atividades esportivas em ambientes que compartilham bolas, que compartilham mesas, que convivam desnecessariamente, fazendo então, inclusive com festas que tem acontecido, que a gente vê no noticiário, com expectativa de dias melhores que a gente está na sala de situação, mas sabendo que todos temos que ter esse cuidado na interação social. Ok, secretária, muito obrigada pela participação da senhora conosco ao vivo aqui no Giro TVE. Falamos então com a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro. Muito obrigada, secretária. Obrigada, Lucas. Obrigada, Verônica. Boa noite a todos. Obrigado, secretária, e também a Verônica. E assim vamos encerrando o primeiro bloco do Giro TVE de hoje. Daqui a pouquinho voltamos. Hoje no Cartão Verde, a visão de jogo de um dos principais comentaristas esportivos do país, Mauro César Pereira, numa conversa descontraída com o nosso time, mas repleta de informação e opinião. Cartão Verde, hoje, 8h15 da noite. Segunda, a atual política externa do Brasil está levando à perda da credibilidade e de mercados, além de provocar a fuga de investidores? Estamos hostilizando aliados tradicionais em favor de um alinhamento automático com os Estados Unidos? A antidiplomacia traz graves prejuízos ao país, especialmente em tempos de pandemia? Respostas com o jurista e ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer. Segunda, 10 da noite, no Roda Viva. Estamos de volta com mais um bloco do Giro TVE para você, que pode participar com a gente através das suas redes sociais, do Facebook da TVE e da Rádio Espírito Santo e também pelo WhatsApp no 999 43 55 74. Na tela o telefone para você, 999 43 55 74. Agora na tela para você os dados atualizados da Covid-19 no Brasil, dados do Ministério da Saúde, que dão conta já da passagem de 363 mil casos confirmados da Covid-19, com 22.666 mortes confirmadas, dados de ontem à noite atualizados pelo Ministério da Saúde, que confirmou 653 novas mortes de sábado para domingo. Os dados de hoje serão atualizados logo mais na parte da noite pelo governo federal. E para falar sobre os dados aqui do Espírito Santo, eu chamo a repórter Verônica Salazar. Isso, Lucas. O Espírito Santo registrou 358 novos casos de pessoas contaminadas pela Covid-19. Agora são 10.365 casos de pessoas que contraíram o coronavírus aqui no estado. Ontem mesmo, domingo, o Espírito Santo já havia rompido a casa dos 10 mil casos de contaminados.
De acordo com o mapa de risco, agora são 11 municípios classificados como alto risco para a incidência dessa doença, né? Que é Afonso Cláudio, Boa Esperança, Cariacica, Fundão, Marataízes, Presidente Kennedy, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Bom, vamos falar dos números aqui da Grande Vitória. Serra continua na primeira colocação como sendo o município com o maior número de infectados, 1.955. Vila Velha na segunda colocação com 1.923 casos. Vitória na terceira colocação com 1.896 casos. Cariacica com 1.436 casos. Viana com 244 casos. Bom, Lucas, eu estava falando aí sobre o novo mapa de risco, né, que mede aí a situação em que se encontram os municípios capixabas. Foram incluídos em mais alguns municípios. Então, como eu vou repetir, Afonso Cláudio, Boa Esperança, Cariacica, Fundão, Marataízes, Presidente Kennedy, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Bom, então dentro desse mapa de risco foram levadas em considerações algumas outras questões, como por exemplo a ocupação de leitos de UTI, né? O número de idosos nesse município também, a incidência do número de doentes nesses municípios. Então, por isso que alguns municípios acabaram entrando para o risco alto. Sobre a ocupação de leitos de UTI na rede pública estadual está em 81%, de enfermarias 54%. Total geral, 67%. E a taxa de isolamento, que também é levada em consideração na nova matriz de risco do governo do estado, fechou em 56% neste domingo, a taxa de isolamento da Grande Vitória. Se a gente observar, no sábado já foi um pouco menor, né, 50%, e na sexta-feira passada, que é dia útil, fechou em 45%. Bom, só lembrando, Lucas, eu me atrapalhei um pouquinho na hora de dar as informações assim, mas ao vivo é assim mesmo, né? Olha, o distanciamento entre as pessoas, gente, é fundamental para frear a transmissão do coronavírus. Esse distanciamento social, ele é adotado com êxito em países em que a quarentena foi cumprida à risca e houve bastante sucesso, né, nessa quarentena, como Nova Zelândia e Áustria. Lá eles conseguiram reduzir em até 80% do contágio. Lucas. É isso, Verônica. Obrigado pelas suas informações. Na tarde de hoje, o secretário de Estado da Saúde, Nézio Fernandes, concedeu entrevista coletiva para detalhar as ações de combate à pandemia do novo coronavírus aqui no Espírito Santo. Quem acompanhou tudo da coletiva e volta para a gente com os destaques é a Verônica Salazar. Isso, Lucas. Um dos pontos, né, de destaque da coletiva que ocorreu agora à tarde, né, com o secretário de Estado da Saúde, o Nézio Fernandes, foi sobre o anúncio de que o governador Renato Casagrande foi contaminado pelo novo coronavírus, ele e a esposa dele. Bom, segundo o secretário de Estado da Saúde, o governador se recupera em casa, mas segue sendo monitorado pela equipe médica. Vamos acompanhar. O governador Renato Casagrande passou a ter sintomas respiratórios nos últimos dias. Ele fez a coleta do SUAB para examinar a metodologia de biologia molecular, o PCR, e o resultado do governador deu positivo. Eu estive com o governador na sexta-feira, junto com os subsecretários, e todos aqueles que passem a apresentar sintomas sem sinais de gravidade serão testados da metodologia. Eu e os demais subsecretários estamos assintomáticos, não temos indicação da testagem, seguimos com nossas atividades no serviço normalmente e desejamos uma pronta recuperação ao nosso governador, a primeira-dama do governo do Estado do Espírito Santo, e que eles estarão sendo monitorados diariamente na evolução clínica, né? E o governador manterá as suas atividades, não se afastará do comando do Estado nesse período. Bom, a coletiva também tratou sobre a nova matriz de risco, que eu falei agora há pouco, que já está em vigor no Espírito Santo e avalia como está a situação de cada município do estado no enfrentamento à Covid-19. O secretário pediu a colaboração da população de uma forma mais enfática, né, nesta segunda-feira, para que não seja necessária a adoção de medidas radicais para controlar a transmissão do vírus. Ela tem dado, essa matriz, maior protagonismo ao papel dos municípios.
E isso é fundamental ao enfrentamento da pandemia. A matriz de risco, ela aponta a possibilidade de, aumentando o coeficiente de incidência, a letalidade, a ocupação hospitalar e em municípios que têm uma proporção importante de população idosa, a possibilidade real e concreta de chegar a uma situação de risco extremo e da necessidade de medidas radicais, como a decretação de lockdown no estado do Espírito Santo. Acompanhar a evolução da pandemia, colaborar para que não precisemos chegar a essa medida extrema, é um dever de toda a cidadania e do conjunto das forças políticas, econômicas e sociais que estão no Espírito Santo. E o secretário voltou a falar sobre a capacidade de expansão de leitos do Espírito Santo e que até a próxima semana 100 novos leitos de UTI serão abertos e que o estado deve chegar aí a 700 leitos de UTI nas próximas semanas. O secretário falou ainda sobre a compra de leito, que a compra de leitos não vai afetar o atendimento para quem tem plano de saúde, né? Na rede privada, que hoje opera com 62% da taxa de ocupação somente de UTIs para adultos, tá? E mais uma vez o secretário lembrou que o estado chegará no limite para a aquisição de leitos. Haverá um momento do limite da ocupação de leitos e haverá um momento do teto da possibilidade de expansão de leitos. Esse teto, o momento da expansão de leitos, ele não diz respeito somente à ocupação de leitos, mas também à quantidade de pessoas que estejam morrendo, perdendo as vidas. Repito o que eu disse na primeira coletiva, não nos interessa somente que as pessoas morram no hospital, que as pessoas percam suas vidas no leito hospitalar. Nos interessa salvar e preservar vidas, e isso é o mais importante. Por isso, ainda que o Estado siga avançando em muito na ampliação de leitos, nós precisamos defender e praticar de maneira radical o distanciamento social nesses dias, porque é ele que garante o distanciamento entre as pessoas, reduzir o contato direto entre as pessoas e pode romper a cadeia da transmissão em uma doença que não tem vacina e nem tratamento específico. E o subsecretário de Vigilância em Saúde, o Luiz Carlos Reblin, também participou da coletiva, né? Como vocês podem ver. Ele informou sobre a segunda etapa do inquérito sorológico, da testagem em massa que o Estado está realizando e vai ser feita já essa semana. Isso nos ajuda a construir uma fotografia do Espírito Santo para a passagem da doença. É possível, então, identificar com mais clareza quais são as regiões, como é a caminhada dessa epidemia entre nós. Para que serve esse inquérito sorológico? Ele nos mostra onde há necessidade de um monitoramento mais apurado, mais cuidadoso, porque ainda temos muito mais pessoas para adoecer naquela região e, por consequência, a instalação de mais equipamentos de saúde que possam preservar e salvar a vida das pessoas. Então, da mesma forma como ocorreu na primeira etapa, em que toda a população do Estado, a imprensa, que nos ajudou muito na divulgação, transmitindo segurança para as pessoas, nós repetimos agora aqui o apelo a toda a população capixaba. Quem tiver a sua casa sorteada, não precisa fazer nenhum movimento, o sorteio é aleatório, utilizando o critério de divisão dos setores censitários do IBGE. Quem for sorteado, receba bem a nossa equipe, que está lá composta por pessoas que trabalham na sua cidade, perto de você, no seu bairro, na sua unidade de saúde. Receba essa equipe, permita que ela realize o seu trabalho, a sua entrevista, porque isso vai colaborar muito para que a gente conheça a realidade mais apurada sobre essa pandemia aqui no Espírito Santo.
E sobre a possibilidade da construção de um hospital temporário em Colatina para atender a região noroeste, que não tem capacidade de expansão de leitos na rede própria, como é o caso da região metropolitana, a decisão deve sair ainda hoje, nas próximas horas, conforme o secretário anunciou na coletiva hoje à tarde. Vale ressaltar que a estrutura de um hospital de campanha, essa estrutura ela tem um perfil de média e baixa complexidade e não de UTI. Lucas. É isso, Verônica, obrigado pelas suas informações. E assim vamos terminando o segundo bloco do Giro TVE de hoje. Daqui a pouquinho voltamos com o último bloco. Quarta-feira é dia de sessão de cinema no Cineclube TVE. Toda semana um tema diferente numa seleção de filmes com os múltiplos olhares do cinema feito em nosso estado. O Cineclube TVE é quarta-feira, às 10h45 da noite, aqui na TVE. Liberte uma gênia. E resolva todos os seus problemas. Olha, que tal tomarmos o café? O que diz, hein? Ou não. Eu sou o Major Nelson. Ninguém segura essa mulher. Sim, somos todas Ginnies. Ginny é um gênio. Segunda, 7h45 da noite. Sabe a receita para finalizar um dia nota 10? Terminar com uma boa música brasileira. E a sensação que dá é que a música ela faz um carinho no corpo todo da gente. Reúna bons amigos, acrescente doses de humor, pitadas de emoção e alegria a gosto. E eu que canto e danço sempre que possa, um sambinha cheio de bossa, sou do Rio de Janeiro. Senhor Brasil, segunda, 11h30 da noite. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Giro TVE desta segunda-feira. E os estoques nos bancos de leite estão baixos por conta da pandemia do coronavírus. A doação de leite humano é necessária para que os recém-nascidos internados em UTIs e também para a saúde dos bebês em geral. Mesmo com a Covid-19, todos os protocolos de doação obedecem às normas rígidas de controle sanitário. Nesse mês de maio, uma campanha incentiva a doação de leite humano. Júlia é mãe do pequeno Theo, de 2 meses. Ela sabe a importância do aleitamento materno para o bebê e não abre mão desse momento entre os dois. Depois que o neném nasce, eu acho que a maior troca que a gente tem com o bebê é durante a amamentação, né? É o momento que você está ali, só você e ele, para poder transmitir aquilo, o único alimento dele no momento. Eu sei da importância da amamentação, já trabalhei no banco de leite. Então, hoje, mais do que nunca, eu sei como é importante amamentar o bebê, principalmente nos primeiros 6 meses, né, que deve ser o único alimento exclusivo dele. Eu pretendo amamentar até os 2 anos, no mínimo, e doar leite até quando tiver. Dados da Organização Mundial da Saúde alertam que milhares de crianças com menos de 5 anos morrem de doenças que poderiam ser prevenidas com a amamentação. E para mudar essa realidade, todos os anos, no dia 19 de maio, o Brasil realiza o Dia Nacional de Doação de Leite Humano. A campanha dura uma semana e é para conscientizar sobre a importância do aleitamento materno e também estimular a doação de leite humano. Além de nutrir e proteger o filho de várias doenças, Júlia também faz questão de doar. As pessoas têm um pouco de medo hoje, por causa da pandemia, em fazer a doação. Só que a nossa doação, o contato que a gente tem com os funcionários de lá é de forma muito segura. Então, assim, as mães que tiverem leite, puderem doar, é de extrema importância. A amamentação é muito importante para a saúde do bebê nos primeiros meses de vida.
O leite materno é essencial para o desenvolvimento e para a proteção do recém-nascido. Todos os estudos científicos cada vez mais comprovam que o leite humano, para o bebê, né, ele é fundamental. Né? Então, é um leite completo, mas não apenas do ponto de vista nutricional. Ele tem características imunobiológicas que fazem desse alimento fazem ele ser muito especial. Ele auxilia no desenvolvimento neurológico, ele ajuda inclusive no QI, né, da criança, então desenvolvimento escolar, ele protege contra doenças não apenas especificamente pela presença de anticorpos, mas porque também ajuda a modular o sistema imunológico da criança. Mas durante a pandemia, o número de doadoras registrou queda. No Banco de Leite Humano do Hospital Estadual Infantil e Maternidade, Dr. Alzir Bernardino Alves, o IMABA, em Vila Velha, o estoque está muito baixo, com apenas 10 litros, quando o ideal seria de 70 litros por semana para atender a demanda dos bebês prematuros ou de baixo peso internados na UTI neonatal do hospital. Os bancos de leite, eles recebem o leite da doadora, pasteurizam, para ele poder ser utilizado pelos nossos bebês de UTI neonatal. Então, um bebê de UTI grave que recebe um leite da sua própria mãe ou um leite pasteurizado, ele está recebendo não apenas alimento, mas remédio também. Para doar, a mãe precisa estar em fase de amamentação e o bebê em aleitamento exclusivo. A coleta é feita pelo IMABA na residência da lactante uma vez por semana, em dia e horário agendados, tomando todos os cuidados para proteger a doadora e a família dela. A gente prioriza o atendimento por telefone. Se for uma primeira, uma segunda vez, ou se ela precisar de alguma orientação, a gente agenda esse atendimento que ela vai precisar se deslocar aqui excepcionalmente. Né? Ou no caso, por exemplo, a gente precisa garantir que essa doadora é saudável. Então, precisamos de alguns exames de sangue. Se eles estiverem fora da validade, a gente também precisa agendar a coleta desses exames aqui no nosso laboratório. Né? Então, existem alguns cuidados especiais. Esses cuidados não mudaram, mas agora a gente prioriza muito mais que as orientações sejam feitas por telefone. E eventualmente ela agenda um atendimento aqui para a gente melhorar essa abordagem, se alguma coisa não ficou bem esclarecida. E aí, quando ela tem o volume de leite, a gente vai na casa dela no dia aprazado para pegar o leite dela. Né? A gente não entra na casa da doadora, a gente pega na porta. E uma campanha solidária de distribuição de alimentos e de produtos de higiene e limpeza está beneficiando mais de 8.000 famílias no Espírito Santo. Todo esse trabalho é coordenado e feito por voluntários da Central Única das Favelas. O trabalho na sede da CUFA não para. Estamos aqui com nossos voluntários no processo de colagem dos adesivos dos vasilhames de álcool em gel. Esse álcool em gel foi fornecido pela empresa Penedo, né, fazendo parte do processo da FINDES chamado Indústria do Bem. Então, uma ação muito bacana que já está acontecendo. Esses álcool em gel vão integrar os kits de limpeza e higiene pessoal. Vão ser 1.000 kits, pessoal, para atender as favelas e periferias da Grande Vitória. A campanha CUFA contra o coronavírus começou em março e mais de 8.000 famílias já foram assistidas. Voluntários trabalham dia e noite. E alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, álcool em gel e máscaras são entregues às famílias de favelas e periferias que estão necessitando de ajuda nessa época de pandemia. Vai fazer muita diferença dentro da minha casa, da minha família, porque eu não tinha nem isso aqui para dar para meus filhos, entendeu? E o álcool é o quê? Para a higienização da nossa saúde mesmo, entendeu? Porque você vê que a gente está saindo, a gente não pode entrar, né? A gente tem que estar higienizando as mãos. Hoje, aí eu não posso, se eu falar que eu tenho condições de comprar um álcool em gel, isso aqui eu vou estar mentindo, porque eu não tenho, entendeu? E o quê? Meus filhos nem leite têm. Se eu falar que tinha, eu vou estar mentindo. Os voluntários fazem as entregas na sede da CUFA e em municípios no interior do estado. As favelas e periferias, elas enfrentam desde sempre uma série de dificuldades relacionadas à falta de infraestrutura, saneamento básico inadequado, educação ineficiente, saúde muitas vezes inacessíveis. E agora, no período da pandemia, esse quadro se agravou ainda mais.
É por esse motivo que nós abrimos a campanha da CUFA contra o vírus, buscando amenizar um pouco o sofrimento dessa população da base da pirâmide. A favela é quem tudo produz, né? É quem mantém a cidade funcionando, é quem produz as maiores riquezas em volume, e nada mais justo do que agora, nesse momento, se retornar parte do que é produzido para essa mesma população. E vamos terminando assim o Giro TVE de hoje, mas antes de terminar, volto na nossa redação para dar uma boa noite para a Verônica Salazar. Boa noite, Verônica, até amanhã. Boa noite, Lucas, boa noite para todo mundo. Só lembrando, ó, tá falando de álcool em gel, deixar aqui o meu já está pronto aqui. Se você tiver como manter sempre o seu por perto, é garantia de mais saúde para a gente e mais segurança também. Boa noite para todo mundo e até amanhã. É isso aí, sempre com álcool em gel na mão, sempre lavando bem as mãos e ficando em casa. E a gente vai encerrar o Giro TVE de hoje com o videoclipe do cantor Fabrício. A você, uma boa noite, até amanhã. E eu sinto daqui onde estou, seu cheiro invade meu andar. Desando e derrapo na pista do flerte, pois ver-te me traz toda a sorte e a luz pra compor e cantar, que é pra compor e cantar, yeah. Me chama de preto, teu pretinho, que eu vou correndo sem pensar, lá do Bela Vista Itacibá. Me chama de preto, teu pretinho, que eu faço do céu seu habitat, e à noite um convite pra dançar. Ei, te espero chegar ao som de Coltrane. Eu gosto muito de você, my lady. Salu banana, me vale Oxalá, pra amor fluir bonito igual nascente. Um beijo, um carinho, gostinho de jambu. Eu gosto muito de você, my lady. Tem dois boladinhos, se pá tem mais uns, no swing igual balanço de rede. E eu sinto daqui onde estou, seu cheiro invade meu andar. Desando e derrapo na pista do flerte, pois ver-te me traz toda a sorte e a luz pra compor e cantar, que é pra compor e cantar, yeah. Me chama de preto, teu pretinho, que eu vou correndo sem pensar, lá do Bela Vista Itacibá. Me chama de preto, teu pretinho, que eu faço do céu seu habitat. Conheça o aplicativo para aparelhos móveis da TV Cultura. Cultura Digital. Agora você leva os seus programas favoritos para onde quiser. Você pode acompanhar transmissões ao vivo, pode acessar conteúdos exclusivos para a web, pode participar de enquetes, interagir